noite, irmãos. Quero convidar então os irmãos a abrirem sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 1. A gente vai estar lendo do verso 5 ao 10. Amém? 1 João, capítulo 1, versos do 5 ao 10. Leremos então. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor Deus, clamamos a Ti que o Senhor nos direcione. Nos direcione, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, não a mim, Senhor Deus, mas toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, conhecimento, discernimento, seja dada somente a Ti, que é digno de toda a honra, Senhor Deus, de toda a glória. Por isso, Senhor Deus, te peço que o Senhor fale aos corações, como o Senhor falou ao meu coração. Que eu possa, Senhor Deus, que o Teu Espírito possa me usar como um instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra seja passada e que os corações interpretem segundo a direção do Teu Espírito a cada coração e mente. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos também a abrirem a Bíblia em Romanos 3, 23. Que diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecado é errar o alvo, é fazer, deixar de fazer, pensar, deixar de pensar, sentir, enfim, é o que desagrada a Deus. E o tempo todo, hoje falando, a gente está deixando de falar, ou a gente está fazendo, ou está deixando de fazer, ou a gente está sentindo, pensando aquilo que desagrada a Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Contudo, há uma diferença. Eu hoje vou estar conversando um pouquinho sobre encontro, confronto e reação. A gente vai estar falando um pouquinho sobre homens e mulheres que tiveram encontro, tiveram confronto, e a pergunta é, qual foi a reação? Aí eu quero te perguntar, tu já teve um encontro? Tu já teve um confronto? Qual tem sido a sua reação? Encontro é diferente de confronto, né? A gente vai estar vendo que a gente encontra. Vou pedir para o irmão Marcelo colocar uma imagem para mim, só para a gente estar visualizando e para a gente estar pensando um pouquinho. Então, de primeiro lance, assim, é uma imagem bonita, né? Uma imagem muito bonita. Estamos passando pela rua, encontramos essa rua. Encontro. Encontro, ele pode ser marcado, você está passando pela rua, você encontrou um irmão, você está passando por uma rua, viu uma rua florida. Confronto. Você se deparou com ela, você percebeu. Que às vezes você está passando, encontrou, mas despercebido, ela pode até passar despercebido. Você percebe, olhou, confronto. Reação. Bem, podemos ter duas reações diante de uma rua assim. Ou você admira a paisagem, porque é bonita, são árvores, né? Um ipê
florida, enfim. Mas você também pode ter outra reação, que sujeira que ela faz no chão, né? Se a gente for olhar só para o chão está todo sujo. Imagina você limpar aquilo ali. Então você pode ter 2 tipos de reações. Você pode perder, pode ganhar o seu tempo admirando, ou você pode perder seu tempo pensando no trabalho, principalmente nós mulheres, né, que temos esse olhar, o trabalho que a gente vai ter limpando aquilo ali. Então a gente vai estar pensando em relação a encontro, confronto e reação. Primeiro encontro, confronto, e a gente vai estar vendo a reação. Se os irmãos quiserem me acompanhar, 1 Samuel, a gente vai estar passando um pouquinho por esse livro. A gente vai ver a reação do povo de Israel. Primeira Samuel 8. Do 4 ao 10. Os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Veja, está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, e como o tem todas as nações. Porém, governe como o tem governado todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou a Deus. Aqui temos 2 tipos de reações, né? O do povo, que queria ser governado de governo, né? Porque quem governava o povo era Deus. Só que eles escolheram não ser governado por Deus. Ele queria um rei, como os outros povos em volta tinham. Temos também a reação do profeta, que ele foi o... O que ele fez, gente? O que a Bíblia diz? Ele foi orar. Orou ao Senhor. Vamos ver qual foi a resposta de Deus, então. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Seus que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e aos outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei reinar sobre ele. Então, Samuel foi lá e falou para o povo qual seria, então, o direito do povo. O que eu posso aprender com essa passagem? Eu quero crer que todos aqui já tiveram um encontro, mas outros ainda não se encontraram. Muitos, como o povo de Israel, estão só cumprindo um ritual de domingo. Que pena. Porque o encontro, ele nos dá a oportunidade do confronto. E Deus confrontou. Deus falou assim: não, rejeitando a você, Samuel, é a mim que eles estão rejeitando. Eles não querem que eu reine. Porque você pode conhecer? Pode. Você pode ler a Bíblia e até conhecer esse Jesus. Mas você ter um encontro e um confronto, se é a sua reação, aí já é outra história. Mas vamos avançar. Vamos pensar também em Saul. O confronto que ele teve, né? Aí depois dessa história, o que acontece? Samuel vai, então, e separa, Deus manda ele separar um rei, e esse rei, o rei Saul, é claro. Então vamos avançar mais um pouquinho, 1 Samuel 13. Esse rei começa a reinar, então, vamos ver um pouquinho como é que foi, né? Passar bem rapidamente. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto.
que aconteceu? Começou a se demorar. E o povo começou a pressionar. E ele, por medo, ansiedade, o que ele fez? Ele fez o que era para não fazer, porque ele não confiou. E Deus foi confrontando. Quando a gente vai ver lá no 15, vamos avançar também no 15, do 7 ao 9. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Esgag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag. O que aconteceu aqui, né? Resumidamente, para a gente avançar. Deus havia falado que era para destruir todo o povo. Saul faz. Saul tem o encontro, o confronto, e a reação dele foi a desobediência. Mais para frente, no 21 ao 25, o povo tomou do no 15. Continuando agora no 21 a 25. O povo tomou do despojo as ovelhas, né? Ele foi lá, acabou com todo o povo, mas poupou a vida do rei, sendo que Deus havia mandado ele também matar o rei. Mas aí lá ele vê, né, o povo vai lá, pega as ovelhas, como diz. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que... Por quê? Eles tinham pegado tudo que eles pegaram, né, do povo que eles dominaram, e foram oferecer o holocausto. Aí o que Deus responde? É melhor obedecer do que sacrifício. O que Deus quer de nós é obediência. A sua reação diante do confronto. Quando Deus fala para você assim, olha, você precisa fazer isso. Teve um encontro, confronto, qual será a sua reação? O tempo todo, irmãos, a Bíblia diz que todos nós pecamos. O que a gente leu é que a gente não vive na prática. Por quê? Porque Cristo está o tempo todo nos confrontando. Luciana, você fez isso e isso. Agora, a minha reação vai dizer se eu continuo na prática ou não. A minha reação, a minha mudança de comportamento diante do confronto é que vai dizer ver na prática do pecado ou se eu continuo pecando e com gosto. Como a gente está vendo a vida de Saul. Lá no 17, então ele diz, né, da rebelião, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Irmãos, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. O que mais é, né, para quem pratica feitiçaria. Mas a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. Por quê? Você está fazendo a sua vontade. Deus está lá, quero crer com Cristo. Se você não teve, irmãos, corre atrás. Mas Jesus está lá te confrontando, olha, isso aqui você precisa mudar na sua vida. Mas você está sendo obstinado, teimoso, rebelde. E o que a Bíblia nos ensina sobre rebelião? Sobre obstinação. Caminhando então, a gente vai lá para o 17, 25. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. 25. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. O que começa a acontecer aqui?
ele começa a enganar, a mentir a Davi, para Davi, né? Para Davi, dizendo que aqui, daí Davi vai lá, faz o que tem que fazer, ele pega a mulher que ele prometeu para Davi e dá para um outro rapaz, para um outro homem. A mentira, a gente fala só dos outros, né? A gente tem que aprender a olhar mais para dentro do nosso coração. Porque a mentira desagrada a Deus. O coração duro, a mente teimosa, os lábios mentirosos, desagrada. No 18 e 17, né, no capítulo 18, no verso 17, ele continua enganando, né? Lá no finalzinho do versículo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Então ele foi mentiroso, ele foi assassino, porque ele foi se afastando do caminho do Senhor. Ele foi deixando de fazer a vontade de Deus. Era teimoso. Diante do confronto, quando Samuel falava com ele, olha, está errado. Deus mandou você fazer isso, você está fazendo aquilo. A reação foi desobediência. Por isso a pergunta hoje é, qual tem sido a sua certeza? Que do mesmo modo que o Espírito Santo fala ao meu coração, quando eu cometo algum pecado, da mesma forma, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele também fala ao seu coração. Lá no 24, 16, diz assim: tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz? Eu acho muito interessante, porque aqui ele mostra um tipo de comportamento, um tipo de sentimento, que é um choro, né? O choro, porque a gente pode chorar de alegria? Pode. Mas nessa situação em específico, ele estava chorando de tristeza. Confrontou, e a reação dele foi desobediência. Mais uma vez ele desobedeceu. E a cada obstinação, teimosia, mais ele se afastava de Deus. Por isso, cuidado com as suas reações. Cuidado quando o Espírito Santo de Deus te confrontar. Te falar que você precisa mudar isso ou isso na sua vida. E você continuar teimando, continuar no pecado, continuar na prática. Em 1 João, não podemos viver na prática do pecado, porque Deus é luz e nele não há trevas. E o pecado é trevas, é escuridão, é morte. Giazi, né? Giazi ou Giazi, ele é confrontado por Eliseu, né? Quando Naamã, eu não vou mais ler porque a hora está passando, eu quero avançar. Giazi, então, ele é confrontado, né? Eliseu, muito dinheiro para Eliseu para ser curado. Eliseu cura, mas recusa o dinheiro. Giazi vai lá, e escondido, né, de Eliseu, pega o dinheiro, né, algum dinheiro, não pega tudo, mas pega algum. Aí Naamã fala assim: você estava onde? Vamos lá, vamos abrir lá em 2 Reis, que a cabeça já não ajuda. 2 Reis 5. Aí ele diz assim: ele porém, né, no caso Geazi, ele porém entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma o encontro
disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois? Agora vai pegar em você, como a gente sabe. Mas também teve o próprio Caim, né? Uma passagem bem conhecida, Gênesis 4, do 9 ao 11. Deus falou: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha aí o encontro, olha o confronto, olha que tipo de reação. Muitas das vezes é dessa forma que a gente reage